A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês já pararam para pensar nesse cumprimento, nessa saudação? Eu penso assim, a graça, que é pela qual, mediante a fé, nós estamos nessa condição de salvos, pela graça. E a paz que transcende, que ultrapassa o nosso entendimento, que é a paz de Cristo. Então, quando a gente fala a graça e a paz do Senhor Jesus, receba mesmo, porque a gente sabe que a graça e a paz do Senhor Jesus é que permeia todo o nosso caminhar com Cristo. Amém? Eu, antes de mais nada, quero agradecer as orações, porque eu estou sendo sustentada pelas orações. Eu me olho no espelho e falo, meu, que feia que eu estou, que horror. E vocês não viram sem lenço ainda. Estou assim, feinha. Aí, depois eu penso e paro e falo, não, eu sou uma mulher bonita, porque eu tenho Jesus. E quando a gente tem Jesus, a beleza não está aqui. Porque se eu estiver olhando aqui, olha aqui uma coisa. Dá uma espiada na minha... Para quem tinha 90 quilos, de repente você fica com 59, 60, né? Mas eu louvo a Deus. Esses últimos acontecimentos... Eu fiz uma tomografia depois de 4 químios. Eu fiz uma tomografia computadorizada com contraste e levei para o meu oncologista. E o tumor está parado, não cresceu, não diminuiu, não espalhou. Louvado seja o Senhor. Então, até nesse instante, eu agradeci a Deus, porque Ele nem espalhou e nem aumentou. Ele não diminuiu, mas Ele está ali parado. O Senhor está segurando, né? Eu acredito, em nome de Jesus, que os planos do Senhor para a minha vida são planos de ainda fazer alguma... Eu gostaria muito, eu já falei para o Senhor, sabe o que eu queria? Curtir um pouquinho meus bisnetos. Mas estou nas mãos do Senhor. Então, continue orando. Eu quero ter a oportunidade ainda de através da minha experiência sobre os meus 72 anos, poder estar falando com vocês sobre algumas experiências que eu tenho tido. E nesse contexto aqui, foi uma madrugada que eu perdi o sono. E quando eu perco o sono, geralmente quando perdia o sono há um tempo atrás, eu ia para a sala e compunha alguma coisa, escrevia alguma coisa. Dessa vez, Ele colocou no meu coração essa palavra. Eu levantei, fui na minha sala e passei para o papel. E estou esperando para ver quando é que eu posso vir. E hoje deu certo. Nem combinei com o Dirceu, porque já 2 vezes que eu combino com ele... E eu, no sábado à tarde, eu disse, eu não estou bem, não posso ir, né? Além do que, todas essas burocracias que a gente tem tido, né, durante esse... Obrigada. Que a gente tem tido, eu própria estou me sabotando. Vocês não podem acreditar, eu estava esperando para fazer para ir na médica. Quando eu vou à médica, eu levo, 2 dias antes eu faço o exame de sangue. Aí eu levo o meu exame para a médica ver e aí marca-se a quimioterapia. Então eu saí de lá com a Priscila, marquei dia 28, eu tenho médico. Aí quando foi dia 26 o exame de sangue, quando foi dia 28 meu filho disse, que horas você quer ir para a gente... Aí eu falei, pera, deixa eu dar uma olhada no meu cartão verde, aquele cartão famoso, né, verde. Aí eu olhei e falei, meu Deus, foi dia 18, não era dia 28. Eu mesma perdi o dia da minha consulta e corri lá para remarcá-la. Então agora, dia 7, eu vou fazer a consulta e eu estou avisando vocês, porque caso eu esqueça, vocês coloquem no grupo. Tadeu, não esquece, dia 7, vai ter... Põe no grupo, Tadeu, dia 7, não vai esquecer. Eu não sei se é idade, não sei se eu estou fraca demais, mas eu me esqueci. Eu mesma me sabotei. Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Eu queria falar com vocês sobre um assunto, mas antes, será que nós podíamos todos juntos começarmos de uma maneira diferente? Recitarmos o Pai Nosso alto, todos juntos? Não precisa ficar sentado mesmo. Então vamos recitar o Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoe-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse trecho da Bíblia que fala, perdoe as nossas dívidas, nossas ofensas, as nossas falcatruas, assim como nós temos perdoado a quem faz isso para a gente. Dá a impressão que a gente diz assim, ó Senhor, assim como eu estou perdoando, o Senhor perdoa também, tá? Se eu tiver que fazer alguma, né? Então, a ideia, olha, como eu estou perdoando, Senhor, me perdoa também, quando na realidade é, assim como Ele nos perdoa, nós também temos que perdoar. Então você já descobriu que eu vou falar alguma coisa a respeito do perdão. Porque o perdão, a falta do perdão, ele, até uma doença como a minha, vem através de uma grande falta de perdão, né? Então eu queria só que alguém, vou pedir para o Dirceu, são 2 textos, Colossenses 3:13, porque às vezes a gente quer ser mais que Deus, a gente quer ser, ou às vezes a gente coloca Deus numa caixinha pequenininha, deixa Deus ali naquela caixinha, ou então às vezes a gente quer ser mais do que Ele. Se Ele nos perdoou do jeitinho que a gente estava, do jeitinho que a gente era, quem somos nós para não perdoar aquele que erra conosco? Erra conosco. Nós também não erramos com os outros? Às vezes a gente pensa que a gente é o suprassumo da maravilha. E na realidade, a gente erra sem saber até. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E Efésios capítulo 4, os versículos 31 e 32. Assim como o Senhor nos perdoou. Então para pensar, vamos parar para pensar como é que nós éramos. Eu sempre fui uma pessoa carismática, boa, eu sempre, não fiz isso, não fiz aquilo, mas na realidade nós éramos trapo de imundícia. É Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoa em Cristo. Amém, amém. E tem muitos outros, eu escolhi esses 2 porque foram os 2 textos que o Senhor colocou no meu coração. Eu particularmente acredito que perdoar é um exercício. Ou você acha que você perdoou e você já esqueceu o que aconteceu, de grave ou de... A gente não esquece. Não esquece. Então, perdoar é assim, é como a fé. A fé também é um exercício. Eu tenho fé que o Senhor vai me curar. Agora, tem momentos que eu falo, será? Não, eu não vou esmorecer. Não posso esmorecer. Então, eu vou exercitando a minha fé. Amor, eu também particularmente acredito que é um exercício. Eu tenho que amar, a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Então eu tenho que amar. Agora, amar a Berenice, amar a Cidinha, amar a Lúcia, que estão comigo sempre, a Fátima, o Gilberto, que a gente sempre se vê lá da janela, é fácil. Eu quero ver amar aquele que fez alguma coisa e me magoou profundamente, mas eu tenho que amar. Então eu tenho que exercitar. E o perdão nada mais é, na minha opinião, de que é um exercício. Quando você perdoa, você não esquece. Mas quando aquilo voltar à tona no seu coração, você diz de novo, eu já perdoei, está perdoado, e até aquilo deixar, você pensa e não te faz mais nenhum mal. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Foi justamente isso. É uma experiência minha, mas eu acho que Deus vai ministrar o seu coração através disso. Bem, o que nós temos que ter para que a gente possa exercer o nosso perdão, aqueles que nos fizeram alguma coisa, etc. e tal, nós temos que ter uma intimidade com Deus. E se eu perguntar para você, você tem intimidade com Deus? Você fala, claro que eu tenho. Olha, não falto um domingo da igreja.
Terça-feira eu venho com chuva, venho para a nossa RIP aqui. Na quinta-feira eu não falto uma quinta-feira da reunião. E Denise fica com um pacotinho ali, com um negócio. Eu venho e trago até a mais. E eu te perguntaria, você acha que isso bastaria para ter intimidade com Deus? Absolutamente não. Isso não, o fato de eu estar na igreja, de eu vir à igreja, de eu frequentar, de eu estar assídua, da Elaine estar cantando e estar regendo, e estou cantando e estou ensaiando, está uma benção, está maravilhoso, mas isso não me traz intimidade com Deus de maneira nenhuma. Eu separei três caracteres, vamos assim dizer, que me levam a ter intimidade com Deus. Primeiro, são 3 caminhos. Primeiro, a gente fala muito sobre isso, os pastores têm dito muito isso, as pessoas que vêm aqui à frente falam muito isso. A leitura diária da palavra, isso me traz intimidade com Deus. Claro que eu não vou ser tão intransigente de dizer que se eu um dia não ler a palavra, tudo vai me correr mal. Não, porque a palavra de Deus não é um amuleto. Não é uma... Lembro, os mais antigos acho que vão lembrar das caixinhas de promessa? Que a gente pegava a caixinha de promessa, deixa eu ver o que Deus tem preparado para mim hoje. Nada contra. Na casa da minha mãe, lá também tinha caixinha lá de promessa, aquela coisa toda. Mas a leitura bíblica que eu me refiro, todos os dias você deveria ter meia hora, 1 hora reservada para isso. Insira no seu cotidiano, coloque ali como você tem você almoça, você janta, você faz o almoço, você varre a casa, você limpa o banheiro, coloque. Eu estava assistindo outro dia um bilionário, até compartilhei, não sei com quem, um bilionário, ele desde 19 anos de idade, ele foi morar até nos Estados Unidos, ele montou 5 escolas de inglês, ele é bi, não é mi, é bi. E ele reserva, ele não é cristão não estou falando nada mas se ele que é um homem que tem vários comprometimentos, várias responsabilidades, como dono e vai para lá e vem para cá e pega avião para cá, ele reserva 1h30 do dia dele para ele estar em contato com as pessoas, você viu isso, Esmer? Com as pessoas que fazem perguntas, ele vai ensinar, ele vai dar do seu conhecimento àquelas pessoas. Ele para em frente ao computador 1h30 e está correndo lá, seus funcionários, ele está ali. Por que nós, que somos cristãos, que dependemos do Senhor, que estamos aqui, eu digo isso agora com convicção, de passagem, estamos aqui passeando por aqui, o meu olhar tem que estar colocado nas coisas que não enferrujam. Lá, não é aqui. Não é aqui. Será que nós precisamos passar por momentos difíceis para a gente priorizar aquilo que realmente é necessário que se priorize? Então, ele reserva isso. Por que nós não? Meia horinha. Se você levanta todos os dias às 7 da manhã, levanta às 6. Levanta 6. E não vai à noite você pode ler, mas você daqui a pouco está piscando, daqui a pouco está dormindo. Escolha um horarinho. Na minha casa é 10 horas da manhã. Eu levanto, faço o que tem que fazer, tomo os remédios, 10 horas eu e meu filho sentamos e lemos a palavra. Lemos, bebemos da palavra. Isso traz intimidade com o Senhor. Porque a palavra de Deus é o manual. Então, para eu conhecer o Senhor, para eu conhecer e ter intimidade com Ele, eu preciso de ter conhecimento da Bíblia. É como aquele aluno que vai fazer uma prova e fala para o Senhor: Senhor, me faz lembrar na hora daquilo que eu esqueci. Se ele não estudou, Deus não vai trazer à mente dele absolutamente nada, não estudou. Então eu preciso de ter intimidade com Deus e ter a leitura da Bíblia, para quando eu precisar de uma palavra emergencial para falar para alguém, o Espírito Santo me traz. Eu falo: nossa, como é que eu fui lembrar desse versículo justo agora, nesse momento? A Maria Lúcia está aí dizendo, na hora vem, brota. Na hora que o genro pergunta uma coisa, vem, porque nós estamos ali orando e estamos falando com o Senhor. Leia a sua Bíblia, tenha outra Bíblia, procure outra, estude, para num versículo. Nossa, o que será que quer dizer? Estude, medite.
é essencial para termos intimidade com Deus e através dessa intimidade nós podemos estar então pedindo que o Senhor nos ajude a perdoar. Vai lembrando aí de alguém que te fez alguma coisa, você precisa perdoar. Outro aspecto, segundo, isso aqui, ó, a comunhão uns com os outros. Ué, mas o que isso vai nos trazer de intimidade com Deus? Bom, eu pressuponho o seguinte, eu estou lendo a Bíblia. Aqui é o lugar onde eu vou pôr em prática aquilo que eu leio lá. É aqui que eu vou sair, alguém vai pisar no meu calo, e eu vou ter que lembrar do versículo que eu tenho que perdoar, eu tenho que relevar. Aqui a Nederli vai entrar e vai passar reto para mim, não vai me cumprimentar. E eu vou falar, por que será que a Nederli fez isso? Se eu a conheço, eu vou falar, alguma coisa está errada, porque ela não é assim, ela sempre me cumprimenta. É aqui que eu vou pôr em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Essa comunhão, o gostoso, chegar 9 horas ali, tomar um cafezinho com vocês, conhecer, saber, estar ali ao lado. Eu me lembrei daquele, eu não sei nem onde está, mas eu me lembrei daquele que Jesus pergunta, alguém pergunta, os discípulos perguntam, quando é que eu fiz isso? Quando é que eu dei de beber? Quando é que eu visitei? Quando é que eu fiz isso? Eu não me lembro. E Jesus responde o quê? Que quando você fez aos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, quando eu estou junto com a Fátima, lá na minha área de serviço, que eu olho para baixo, e ela me abana a mão, ela me joga beijo lá do Nagumo, né? Puxa vida, que gostoso, que gostoso. Nós estamos tendo uma intimidade, uma comunhão. Se eu estou tendo intimidade e comunhão com vocês, consequentemente, eu estou tendo uma intimidade com meu Deus. Eu estou tendo intimidade com Ele, uma comunhão gostosa com o meu Deus, né? Então, é o segundo ponto, que eu acho que é a comunhão. E o terceiro, quem arrisca? Ler Mateus 25? É o texto que nós estamos falando sobre, 25, 34. É o texto que eu estava dizendo sobre quem eu... acho que eu escrevi aqui. Mateus 25, de 38 a 40. É isso aí. A outra coisa é oração. É oração. Agora, eu queria dizer a vocês que é válido, claro, eu quando caminhava, faz tempo que eu não caminho, também se eu caminhar, gente, acho que eu caio na rua. Porque agora eu estou andando de braço... Sabe coisa de antigo? Estou andando de braço dado agora com as pessoas para a rua, com a minha filha de braço dado, com meu filho, para me ampararem, que eu estou um pouco fraquinha. Mas a oração que eu caminhava, e eu ia orando pelo caminho. Aí, para não pagar mico do pessoal cruzar comigo e falar que eu estou falando sozinha, coitada, eu estou falando sozinha. Aí eu cantarolava, Senhor, que o Senhor esteja, né, cantando, porque cantar, tudo bem para a rua, mas falar sozinha, o pessoal olha para você e fala, que dó. Ai, Tadéia falando sozinha para a rua. Então, a oração, que tipo de oração que eu estou falando? Não é essa oração que eu faço na segunda-feira lá em casa, o que você faz com os seus, a oração que você faz sempre, lavando louça, eu estou orando, claro, mas vocês lembram do filme do quarto? Lembra? O quarto de guerra? Lembra? É essa oração. Entra no seu quarto... Eu tenho medo até de andar, gente. Entra no seu quarto, em secreto, fecha sua porta. Antes eu ajoelhava, viu? Agora eu não consigo mais. Então eu sento, fecha a porta do seu quarto, e a palavra de Deus diz que, assim como Deus te vê, Ele não só não ouve. Nós cantamos alguma coisa aí, né? De olhar, Ele vê em secreto. Só que Ele não te vê assim como nós estamos nos vendo. Ele vê o nosso interior. Essa é a oração que dá intimidade com Ele. Aí você entra lá, senta, ajoelha, põe uma almofadinha no chão, ajoelha e clame ao Senhor como eu tenho feito. E foi aí, nesse momento, que eu quero... nem comecei ainda. Hoje é mais do que 10 minutos, então fiquei tranquila. Aí, é assim... Você entra e você derrame o seu coração para o Senhor. Fale, como você estivesse falando com seu pai. O pai, como se estivesse falando com seu irmão. E eu não tenho irmão nem irmã, mas eu imagino que seria assim, né? Quando a Cida fala, oi Clara, aquele carinho com a irmã, aquela coisa gostosa. É assim que nós temos que orar e falar com o nosso Jesus. É assim.
Eu vou compartilhar com vocês alguma coisa nesse sentido antes de entrar nesse aspecto. Vai fazer 13 anos que eu moro aqui. Há uns 13, 14, 15 anos atrás, tivemos, minha família e eu, lá em Pirassununga, na antiga igreja, uma grande decepção, mas uma decepção enorme, que levou até hoje um dos meus meninos, um dos meus rapazes, a estar aí, solto. E esse fato trouxe ao meu coração um ranço, uma coisa azeda, amarga. Por quê? Porque algumas pessoas, porque nós éramos a igreja, sabe? Eu, meus filhos, minhas noras, meu genro, todos éramos a igreja, todos. Nós estávamos imbuídos, envolvidos em todos os ministérios que você podia imaginar. Louvor, reunião das mulheres, presbitério, em todos que você possa imaginar, estávamos lá. Vestimos a camisa, estávamos lá. Então nós tínhamos aquele carinho, aquele amor pela igreja. Lá fiquei 20 e tantos anos. Mas foi uma decepção muito grande, que gerou entre algumas pessoas de lá, mais especificamente um grande amigo que frequentava a minha casa. Nós estávamos sempre juntos e sempre ali compunhamos juntos. Meu parceiro eu fazia as letras, ele colocava as músicas. Nos 3 primeiros CDs que gravamos, ele tem músicas nossas. Então nós éramos muito amigos. E houve uma retaliação, eu diria. Então, sabe quando você, depois que acontece que a gente teve que sair da igreja, porque nós não estávamos mais debaixo do famoso guarda-chuva do pastor? Não é do guarda-chuva de Deus. Nós não estávamos mais debaixo da proteção do guarda-chuva do dirigente. Então nós saímos, porque ali as palavras foram textualmente assim: aqui a igreja é minha. Então, aqui tem que ser feita a minha vontade, não. Então, enfim, saímos todos. A Priscila e o Reginaldo moravam aqui, eram membros de lá, frequentavam depois que o último pastor saiu da igreja da Comunidade da Graça, ela foi para lá, e então ia trabalhar em encontros de casais, etc. e tal. Então, nós tínhamos, assim, encontrávamos na rua, e a pessoa atravessava a rua e desviava da gente. Encontrávamos num posto de gasolina, a pessoa fingia que não nos conhecia. Houve uma retaliação mesmo, aquilo magoou profundamente o nosso coração. Lembrei de Jesus e me lembrei de Pedro. Para você pensar. Pedro dizendo: não sei, nunca ouvi falar. Jesus, esse homem... Não conheço, não sei quem é. Nunca ouvi falar, nunca vi. E Jesus olhando para ele, com amor, com um olhar de amor. Falei: Pedro, daqui a pouco o galo vai cantar. Então eu me lembrei disso quando passavam, não me comparando com Jesus, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer a dor que você tem de uma pessoa querida estar menosprezando você, atravessando a rua para não te ver, como se você fosse um criminoso, né? Enfim, e eu guardei isso. Não podia lembrar nessa história, na pessoa, aquilo corroía meu coração. E viemos embora para Taubaté, mudamos para cá. Eu comecei a frequentar então a igreja lá, nossa igreja lá no centro. Enfim, mas aquilo me incomodava. E aquilo me incomodava, eu vinha, entrei no meu quarto, fechei a porta e falei: Senhor, o Senhor tem que me ajudar a perdoar, porque eu não estou conseguindo. E isso não está me fazendo bem. Está corroendo, está doendo. Eu tenho sonhos e vejo os meus meninos, e principalmente um dos meus filhos, ter pesadelos. Dava murro na parede, dava pontapé na parede. No dia seguinte, falava: o que aconteceu? Que eu escutei um tropé. Ele dizia assim: sonhei com o ministério, sonhei. Então estava fazendo muito mal para ele. E aquilo me acompanhou. Eu até presumo que toda essa enfermidade tem um fundinho, trouxe alguma coisa dessa história, porque era muito forte. Entrei e comecei a orar. E orei, falei com o Senhor. Falei: Senhor, tem misericórdia, eu não vou poder perdoar nunca. Aí era a época do Orkut. Aí eu via, esse é grande amigo, meu parceiro,
me mandava recados dizendo: oi, tudo bem? Como é que vai? Será que está tudo bem por aí? Não sei o quê. E eu, então, acabava pecando, porque eu dava desculpas, eu deletava, eu não ligava, e ele me achava, enfim. Até que no Facebook, ele pediu uma letra de uma música que ele queria cantar na igreja. Nós tínhamos composto juntos, e ele queria que eu desse a letra. Dei desculpa. Falei que a Luciane, a mãe do Samuelzinho que nós oramos, também tem, e fui. Aí eu percebi uma coisa interessante, e eu vou colocar até como exemplo o coral que vocês estão tendo aqui. Oramos muito, né, Terezinha, por um coral? Muito. Mas se não houvesse, Deus começou a responder. E se não houvesse o empenho da Elaine, dar um passo, as coisas ficariam... Não é verdade? Então eu comecei a orar pelo perdão. E Deus começou a me responder. Só que eu não estava enxergando. Faça um parêntese. Quando vocês orarem, comecem a prestar atenção, porque Deus responde às nossas orações. Ou você não crê? Ele pode não responder da maneira que a gente quer que seja, mas que Ele vai responder, isso vai. Então fique atento, porque Ele já começou a responder a tua oração. Do jeito dele, perfeito, maravilhoso, Ele vai abranger uma porção de coisas. Então eu não entendia, depois eu vim a entender que no meu caso, o fato dele estar entrando em contato comigo, estava me dando a oportunidade de eu dar o primeiro passo. E eu não tinha entendido. Até que foi indo, o mês passado, por isso que eu digo que foi esse texto foi me dado o mês passado. O mês passado eu recebi um recado pelo meu WhatsApp. Eu não sei, eu descobri o meu telefone e entrou. Eu estou, por causa de Tadeia, eu estou aqui em como é que chama? Guaratinguetá. Eu estou aqui em Guaratinguetá, na casa do meu filho. Ele se casou e mora em Guaratinguetá. E a família toda viemos passar o ano novo. E nós queríamos muito te ver, nós estamos com muita saudade. Eu queria saber se sábado nós podemos ir aí. E aí? Qual foi a minha vontade? Qual seria? Foi a minha vontade, não é seria não, foi. Qual foi a minha vontade? Infelizmente, eu não vou estar aqui. Aí eu estou mentindo, estou dando uma desculpa, estou mentindo. E o que eu fiz? Eu disse para ele, com imenso prazer, recebo vocês sim. Vai ser muito bom, vai ser uma tarde muito gostosa. Até postei as fotos no Instagram, vocês devem ter visto. E marcamos. Aí falei para o meu filho, para o Nelson, falei que ele viria, não falei na hora, porque eu não posso falar com antecedência, né, Graça? Porque senão a coisa cresce muito na cabeça dele, então eu tive que falar quase na hora. Mas para o Guilherme, que foi o centro de todo o pivô, eu disse, olha, eu vou receber. Ele falou, então eu vou sair de casa, vou para outro lugar, não quero. E eles vieram. Então veio ele, a esposa, que é uma prima longe, os nossos bisavós eram irmãos, e os filhos. Até minha neta veio, porque eles cresceram juntos. Recebi, foi uma tarde maravilhosa. Nós tivemos recordações gostosas, nada se conversou, não se falou em perdão, não se falou em mágoa, não se falou em nada. Apenas conversamos algumas coisas muito boas, gostosas, de lá da época. De lá da nossa época, juntos, estávamos... Foi uma tarde deliciosa. Quando passou, que eles foram embora, eu falei para o Nelsinho, eu estou pasma comigo mesma. Como é que eu pude reagir a tudo isso? Aí o Nelsinho me disse, você não estava orando? Eu estava orando. E o Senhor respondeu. Quando veio à tona agora, depois da visita, vem à tona todas as coisas, não me lembro mais nem do que aconteceu. Agora eu precisei de dar esse voto para que acontecesse esse milagre do perdão.
Então, quando nós oramos a Deus e Ele começa a responder, esteja atento, esteja atenta. Ele já está respondendo. Pensa aí, alguma coisa que você pediu, que você está esperando, Ele já está respondendo. Esteja observando, observa. Nós estamos aqui, eu disse no começo, nós estamos aqui para prestar atenção nas coisas eternas. E isso é uma coisa eterna. Eu não tenho que ficar olhando para ver se, ai meu Deus, eu gosto muito dos programas de receita, de chefes de cozinha, né? Então, não é, eu tenho que ficar atenta. Espera um pouquinho, o Senhor já respondeu. E eu fiquei sabendo depois que este nosso amigo passou, lá em Pirassununga, um problema muito sério no casamento, no seu relacionamento. E ele, como cristão, como pastor que é, com certeza ele deve ter orado, pedido ao Senhor, e Deus começou a fazer do lado de lá também. Por isso que houve ele me escrevendo, ele me mandando recados, ele me cercando. Por quê? Porque ele também estava precisado de perdão, ou de perdoar. Talvez eu tenha feito também alguma coisa, não sei. Não conversamos sobre isso. Não houve necessidade. Não houve essa necessidade. Oh, me perdoe. Porque talvez eu vou falar para ele, eu vou te perdoar. Ele vai falar, mas perdoar do quê? Talvez ele nem saiba que ele tenha feito, mas sabe. Tanto é que houve esse relacionar, essa coisa gostosa entre nós. Isso foi para mim um refrigério tão grande. Aí quando meu filho chegou, eu falei, Gui, foi muito bom. Ele falou, mas eu ainda não estou preparado. Vai chegar o momento dele, é o momento dele, cada um tem o seu momento. E o que eu quero dizer? Para que a falta do perdão não nos moleste mais, tem o tempo de Deus ou depende também de mim? O que vocês acham? Depende de eu também ser um pouco maleável. Eu sou cristã, eu não posso estar com o meu coração endurecido diante de um pedido, diante de uma pessoa vindo, se rebaixando, se humilhando. Eu não posso. A palavra de Deus nos diz assim. Também não sei onde está, eu disse. A palavra de Deus nos diz assim. Ela não fala se a Nederli fez alguma coisa para estar com uma cara feia para o meu lado. Eu não fiz nada para ela. Não estou nem aí. Não é assim. A palavra de Deus diz, se a tua irmã está diferente com você, você vai até ela. Nederli, eu te fiz alguma coisa, você está estranha comigo, eu estou sentindo. É assim que funciona. Isso é reino de Deus. Isso é reino dos céus. Isso é vida espiritual e não é vida passageira. Isso é vida espiritual. Por isso que eu disse lá no começo da nossa conversa, que o estarmos juntos é que vai dar essa possibilidade de termos intimidade com Deus. Porque é aqui. Então é assim que funciona. Para mim, durou 13 anos, né? Para não pesar mais, como não está pesando mais. Porque eu orei pedindo ajuda e quando nós oramos, Ele responde. Não esquecermos, mas lembrar não faz mal nenhum. Vou ler Mateus 11, 28, não vou ler. Aquele texto que fala assim, se vocês estão cansados, aquele que está cansado e oprimido, vinde a mim e eu vos aliviarei. Se Ele é Deus, está dizendo, venha a mim você que está do jeito que você está. Não faz mal que você está com o nariz correndo no púlpito, né? Limpando o nariz, não tem importância. Venha do jeito que você está. Venha. Você está cansado? Você está oprimido? Venha, eu vou te aliviar. Esse é o texto de Mateus 11, 28. Romanos 5, 8. É aquele texto que fala, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Aí nós, não. Eu não vou porque, imagina, o que ela me fez, o que ele me fez, não tem perdão. Olha, gente, nós somos cristãos, vou bater na mesma tecla. Aqui nós estamos passando, nós estamos de passagem. A nossa visão tem que ser uma visão celestial, a nossa visão tem que ser uma visão eterna, tem que ser espiritual. Então eu tenho que estar atenta às coisas que o Senhor tem falado ao meu coração, para eu poder passar para frente. Veja, então diz, quando nós éramos pecadores e Ele nos amou quando nós éramos. Não foi depois que tudo passou. Não foi depois que o fulano parou de fumar. Não, venha do jeito que você está fumando. Venha do jeito que você está com esse pecado de mentiroso. Semente. Vem para cá. Não tem importância que semente. Vem. É aqui que você vai curar. Outro texto, 1 Timóteo 1,15. Né? Ele veio para aqueles que estavam doentes.
Não precisa, os sãos não precisam de remédio, de médico, são os enfermos, os doentes. Para esses, doentes de alma, doentes, são para esses que Jesus veio. São para esses. Por fim, João 8,11. Lembra desse texto daquela mulher que foi pega em flagrante? Gente, ela foi pega pelada. Ela foi pega em flagrante. Imagina você, hoje em dia é um BBB. Tem um BBB aí que não tem nem escrúpulos mais. Hoje em dia não tem mais escrúpulo. A pessoa vai, rola edredom, essas coisas nojentas que tem por aí. Tem aí. Naquela época ela foi pega de surpresa, ali mantendo um relacionamento sexual. Estavam nus. Ela foi levada. E o que Jesus fez? E o que foi que Jesus fez? Jesus olhou para ela, depois que tudo passou, que atiraram a primeira pedra, e disse assim: vá e não peques mais. Ele não falou para ela: olha, senta aí que agora tirou a capa, cobre ela porque está pelada, está nua. Olha, não fez nada disso. Apenas disse para ela: vá e não peques mais. Esse é o nosso Deus. E quem somos nós? Para olharmos para o nosso semelhante, para o nosso próximo, que Deus já disse que é o segundo maior, Jesus, o segundo maior mandamento. Quem somos nós para olhar para o nosso e falar: não, assim não dá, desse jeito não dá. Ou você muda, marido e mulher. Agora vai vir sábado, né, o chá. Aliás, fazendo uma parêntese, vocês viram a primeira dama que chique? Gente, como ela está elegantésima, né? Com um cenourinha, né? Um pêssego. Está muito chique. Então, vai vir, é o Dia Internacional da Mulher. E a palavra de Deus diz que a mulher sábia e a tola com as próprias mãos destrói. E quer dizer então que o casamento depende da mulher? Eu acredito que em parte maior sim, viu? Parte maior sim. No meu caso, foi assim que aconteceu. Eu levei e fui pela misericórdia do Senhor e tive um casamento legal. Mas a sapiência do Senhor a nós. Mais uma vez, é reino de Deus. É reino dos céus. É vida espiritual. É intimidade com Deus. Bem, para terminar, eu queria que nós agora fizéssemos o seguinte: orássemos recitando de novo o Pai Nosso. Só que agora você vai prestar atenção no que você está falando. Presta atenção. E quando chegar naquela parte: perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas falcatruas, minhas maldades, assim como eu também perdoo aquele que tem feito alguma coisa para mim. E enquanto nós oramos, você vai orando, você vai recitando, não vou falar orar, você vai recitar. E você vai chegar nessa parte e você vai falar com ênfase: assim como eu perdoo o meu irmão, aquele que me fez o mal, porque o Senhor me perdoou primeiro. Amém? Então vamos lá. Pai nosso, com força, com afã. Isto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos repetir. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês lembram deste cântico que diz assim, é só o refrão? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Amém. Perdoa, viu, gente? Perdoa, porque vai fazer bem para você. Não é só para quem você perdoou, não. Para você. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém.